Taxol é o nome comercial do remédio cujo princípio ativo é o paclitaxel, o qual é encontrado na natureza como um metabólico secundário da árvore teixo do Pacífico, mas também pode ser encontrado em outras árvores da mesma família, porém em uma proporção muito menor quando se comparada ao próprio teixo. Sua primeira identificação ocorreu na década de 60, graças ao trabalho do Dr. Jonathan Hartwell, durante a triagem de agentes antitumorais realizada pelo Instituto Nacional do Câncer e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Foi reconhecido como um medicamento potente para o tratamento de diversos tipos de tumores. 10 anos depois, em 1971, a estrutura foi completamente elucidada. A elucidação da estrutura contou com um avanço crucial, uma degradação que permitiu a clivagem de sua cadeia lateral, resultando na obtenção de 10-desacetilbacatina 3 e o éster beta-fenilisocerina 2. Após 13 anos, em 1984, iniciaram seus primeiros testes clínicos, desencadeando uma demanda significativa pelo composto. Isto resultou em um esgotamento severo do teixo do Pacífico, uma vez que a quantidade de paclitaxel encontrado na casca é de apenas 0,01%. A extração desse composto acaba por causar a morte da árvore, o que é ainda mais problemático considerando que são necessários 200 anos para que ela atinja sua forma madura, na qual o composto pode ser retirado da árvore. Esses eventos desencadearam uma corrida para descobrir uma rota sintética para o paclitaxel. Em 1994, Nicolau e colaboradores conseguiram desenvolver um processo de síntese total. No entanto, apesar desse avanço, a síntese ainda era caracterizada por uma considerável complexidade e alto custo, com um rendimento global de apenas 0,0078%. Em 1989, por exemplo, aproximadamente 2 kg de Taxol foi obtido a partir de 27 mil kg de casca do teixo do Pacífico, um rendimento aproximado de 0,07%. Para isso, foram necessárias 6.000 árvores. Foi nesse momento que o Instituto Nacional do Câncer deixou o trabalho do desenvolvimento para uma empresa privada, uma vez que os custos estavam muito elevados, a BMS, que já dispunha de uma estrutura para o desenvolvimento, produção e realização de testes clínicos do medicamento por meio de um acordo cooperativo de investigação e desenvolvimento, onde foi inicialmente empregada uma estratégia semissintética, utilizando-se agulhas do teixo ao invés de sua casca, pelo método de Holton, onde se partia de 10-desacetilbacatina 3, um intermediário para a síntese final do paclitaxel, estratégia já abandonada pela empresa, adotando-se a tecnologia de fermentação de células vegetais, sendo o problema ambiental de extração do teixo sendo resolvido por essas duas abordagens. Nesta época foi quando tivemos a renomeação do paclitaxel para seu nome comercial como Taxol. Apesar do volume de vendas do Taxol ter sofrido uma diminuição em relação aos últimos anos, devido ao aparecimento de outros agentes antitumorais da mesma família dos isoprenoides, o Taxol ainda ocupa um grande espaço no volume de vendas total, totalizando um volume de 4,5 bilhões de dólares de vendas em 2021. Quanto a seu custo unitário, é notável que o Taxol tenha começado com um custo de $986 por dose unitária para $150 desde o seu lançamento pela BNS até a expiração da patente. Para esse cenário, viu a entrada de formas genéricas fabricadas por outros laboratórios, diversificando as opções disponíveis. Os desafios associados a encontrar novas formas de síntese, desde estratégias envolvendo uma síntese total, uma síntese semissintética ou até estratégias biológicas, utilizando-se ferramentários fermentativos, está na complexidade de sua estrutura. Por exemplo, o Taxol apresenta uma estrutura altamente oxigenada quando comparados a outros isoprenoides da mesma família. Além disso, apresenta 11 síntese estereoisômeros, dos quais 3 são quaternários. A sua estrutura é ainda compartilhada por outros taxóides, que são sintetizados e também apresentam uma atividade antitumoral. Alguma delas uma atividade antitumoral ainda mais forte que o próprio Taxol. Por exemplo, Taxocin, Bacatin 3, 1-hidroxitaximina, entre outros, como pode ser visto. A molécula de Taxol se revela como um desafio significativo em virtude de sua notável complexidade. Caracterizada por uma extensa configuração molecular, ela compreende 11 estereocentros e exibe uma alta oxigenação, incorporando adicionalmente 4 grupos acilo e um sistema undecano. A síntese do Taxol demanda uma série de passos sofisticados para ser realizada, exigindo de maneira imperativa a obtenção de uma conformação estética precisa. Esses atributos conferem à síntese do Taxol um caráter complexo e apontam para a necessidade de abordagens cuidadosamente elaboradas na manipulação de sua estrutura
intricada. No contexto da síntese total do Taxol, registraram-se até o momento 11 sínteses totais documentadas, acompanhadas por 3 sínteses formais, além de 60 modelos sintéticos do Taxol que estão sob investigação. A síntese total pioneira foi efetuada em 1994 por Nicolau e Holton, compreendendo, respectivamente, 51 e 41 passos sintéticos a partir de diferentes substratos. A complexidade desse processo é evidenciada pela manutenção de um elevado número de etapas nas sínteses subsequentes. Destacando-se como uma das trajetórias mais concisas, a roda concebida por Li em 2021 reduziu o número de passos para 21, indicando avanços promissores no aprimoramento da eficiência sintética. Um desafio substancial reside na geração do anel aromático com 8 carbonos, cuja abordagem variada é evidenciada nas estratégias de síntese. Holton, por exemplo, emprega a fragmentação de Grob, uma tática subsequente adotada por Wender em 1997 para a construção dos anéis A e B. Mukayama, por sua vez, recorre à ciclização aldólica na síntese no anel B, enquanto Baran emprega uma reação do tipo Diels-Alder intramolecular para formar simultaneamente os anéis A e B. Por fim, Li adota uma abordagem de acoplamento Pinacol mediado por SML2 para sua síntese. Este panorama diversificado de estratégias ilustra a riqueza de abordagens existentes para superar os desafios específicos associados à formação desses anéis essenciais na síntese do Taxol. De maneira geral, as sínteses totais deparam-se com uma série de desafios distintivos. Primeiramente, observa-se que os reagentes empregados, de modo geral, são onerosos, representando uma consideração econômica importante. Adicionalmente, as condições nas quais as reações são conduzidas frequentemente carecem de uma abordagem amigável, caracterizadas por exigências rigorosas. Além disso, os rendimentos obtidos nessa síntese não alcançam patamares ideais, suscitando questões quanto à eficiência global do processo. Essas complexidades inerentes destacam a necessidade contínua de inovação e otimização nas estratégias de síntese total do Taxol. Simultaneamente, surgiram as semissínteses, desempenhando um papel crucial na produção eficiente de Taxol. Até 1988, a única abordagem disponível para sua obtenção era a extração e isolamento direto do produto a partir da casca de teixo, resultando em rendimento inadequado. Em um marco significativo, estabeleceu-se em 1988 uma rota pioneira que possibilitou a obtenção de 10 DAB a partir de agulhas de teixo, destacando-se pelo subsequente uso desse intermediário na semissíntese, resultando em rendimento substancialmente melhorado, aproximadamente 53%. Desde então, as estratégias de semissíntese experimentaram notável evolução, com destaque para o uso predominantemente de agulhas provenientes de ramos de têxteis como matéria-prima. Essa progressão ilustra não apenas a diversificação das fontes precursoras, mas também a otimização contínua dos métodos para viabilizar uma produção mais eficaz e sustentável de Taxol. Uma variedade de mais de 20 semissínteses distintas com variações nas cadeias laterais emerge como um panorama complexo, cada qual apresentando suas singularidades em termos de vantagens e desvantagens. Dentre essas estratégias, algumas demandam múltiplos passos de proteção de grupos, enquanto outras se valem de catalisadores assimétricos, reações de exposição assimétricas e Diels-Alder, evidenciando a diversidade de abordagens empregadas. Essa heterogeneidade de método reflete a natureza multifacetada do desafio associado à semissíntese do Taxol, destacando a necessidade de abordagens adaptativas e criteriosas na escolha de estratégia sintética. A Linear Phenylserine demonstra a capacidade de estabilizar de forma linear as cadeias laterais, apresentando uma síntese mais acessível. Entretanto, esta abordagem exige a incorporação de múltiplas cadeias laterais, caracterizando-se por condições reacionais desfavoráveis e baixa eficiência de conversão. Adicionalmente, observa-se a produção de alcoóis superiores como subproduto, acrescentando complexidade ao processo sintético. Essa estratégia, embora ofereça uma rota mais direta, suscita considerações críticas devido às suas limitações e implicações na eficiência global da síntese. A tetracíclica de beta-lactama apresenta vantagens notáveis em termos de rendimento substancial e estereoseletividade elevada. Contudo, é importante destacar que as condições reacionais associadas a essa abordagem são adversas, caracterizando-se por sua natureza rigorosa. Além disso, a formação de alcoóis superiores emerge como um desafio inerente a esse processo sintético. Essa estratégia, embora promissora em termos de eficiência, demanda uma consideração cuidadosa das condições reacionais e das implicações na qualidade do produto final.
As oxassolidinas pentacíclicas, notáveis por suas cadeias laterais, apresentam condições de produção razoáveis, embora a extensão de roda sintética seja considerável em comparação com outras estratégias. Este método, apesar de oferecer uma abordagem viável para a obtenção desejada, destaca-se pela sua complexidade e pelo número substancial de etapas envolvidas. Nesse contexto, a eficiência da síntese deve ser ponderada em relação à sua extensão, exigindo uma análise criteriosa das vantagens e desvantagens associadas a esta rota específica. Dado que as rotas tradicionais de obtenção estão tipicamente vinculadas exclusivamente ao teixo, abordagens inovadoras têm sido desenvolvidas para superar esse desafio, explorando precursores alternativos ou até mesmo a molécula final, o taxol. Um exemplo ilustrativo é o emprego de cultura de tecidos e células derivadas de teixos e de distintas espécies, bem como de outras plantas, como a avelã. Além disso, a utilização de fungos que coevoluem com a planta hospedeira representa outra estratégia promissora, uma vez que alguns fungos têm a capacidade de produzir o taxol. Embora esses métodos alternativos demonstrem considerável apelo ecológico, é importante notar que os rendimentos obtidos até o momento permanecem notavelmente baixos. Este cenário suscita um crescente interesse na otimização dessas abordagens. Contudo, uma barreira significativa reside na falta de compreensão abrangente das vias biosintéticas do taxol, demandando, assim, investigações adicionais para desvendar estes processos bioquímicos complexos. Na contemporaneidade, o taxol ou paclitaxel emerge como uma ferramenta crucial no enfrentamento do câncer, desfrutando de uma presença abrangente em mais de 60 nações, notadamente no tratamento de tumores sólidos. Além dessa aplicação primordial, o paclitaxel demonstra versatilidade ao ser empregado como gel no combate à artrite reumatoide, bem como agente de revestimento para estentes vasculares, representando uma classe essencial de dispositivos medicinais. Nesse cenário, a produção tem experimentado um notável aumento ao longo dos últimos anos, visando atender a uma demanda crescente. Atualmente, 80% do taxol é derivado do processo de semissíntese, enquanto os restantes 20% predominante dependem da extração proveniente do cultivo em viveiro de espécies de taxos. Para enfrentar os desafios inerentes a essa problemática, está em curso o desenvolvimento de diversas técnicas inovadoras destinadas à extração, aprimoramento de semissíntese e até mesmo síntese total do paclitaxel. Dentre essas abordagens, destacam-se notadamente o isolamento do paclitaxel a partir de fungos, bem como o emprego de culturas de tecidos e células como métodos de extração mais sustentáveis. No entanto, é importante salientar que essa estratégia enfrenta consideráveis desafios, especialmente no que tange ao rendimento, muitas vezes decorrente da incompleta compreensão das vias metabólicas envolvidas. Diante deste panorama, diversas pesquisas, valentes de abordagens que incorporam processos de engenharia enzimática, concentram-se no sequenciamento do genoma do taxus. O intuito é transformar essas propostas em aplicações práticas. Contudo, é crucial reconhecer que grande parte desses métodos permanece, até o momento, predominantemente no domínio acadêmico. Destaca-se a significativa reformulação do paclitaxel, principal componente do agente anticancerígeno taxol, realizada pela BMS. Através de avanços na biotecnologia, foi viabilizada a extração direta do paclitaxel a partir de culturas celulares de plantas, resultando na eliminação integral de solventes orgânicos, reagentes tóxicos e procedimentos adicionais do processo anterior. Este avanço representa uma abordagem inovadora e mais sustentável na produção do paclitaxel. Destaca-se a síntese linear de Daniszewski como um notável avanço na síntese total do paclitaxel. Desenvolvida por Samuel Daniszewski e sua equipe, essa estratégia apresenta uma sequência linear de reações que resulta na formação eficiente da complexa estrutura do paclitaxel em um menor número de etapas em comparação com métodos tradicionais. A síntese linear de Daniszewski, publicada em 1996, mantém-se como um exemplo proeminente de abordagem direta e eficiente na síntese do paclitaxel. Denominada linear devido à ênfase em uma sequência de reações lineares, essa estratégia minimiza a necessidade de etapas de proteção e desproteção presentes em métodos tradicionais. Essa característica de linearidade simplifica o processo sintético, aprimorando sua eficiência e resultado, consequentemente, na redução dos derivados. A despeito da abordagem linear, a presente rota mantém a premissa da síntese convergente, amalgamando fragmentos menores em estágios subsequentes para originar a molécula final. Essa estratégia confere uma notável flexibilidade na manipulação de intermediários, simplificando a obtenção de subestruturas complexas. A síntese linear de Daniszewski emprega blocos de construção estrategicamente selecionados para simplificar a formação de subestruturas-chave. Este procedimento contribui para a redução do número total de etapas e otimiza a eficiência sintética.
A progressão da síntese é subdividida em 5 fases distintas. 1. Reações de 1 a 12, focalizando a síntese do anel D. 2. Reações 12 a 21, preparando-se para a síntese do anel AB. 3. Reações 22 a 39, direcionadas à síntese do anel AB. 4. Reações 39 a 49, concentradas na elaboração do anel B. E 5. Reações 49 a 54, representando a etapa final com a adição da calda e a formação do taxol. A presente estratégia proporciona adicionalmente a viabilidade de uma retrossíntese, mitigando a quantidade de derivados e produtos que de outra forma seriam desconsiderados após o procedimento. Dessa forma, a estratégia em foco busca uma economia atomística visando minimizar a produção de resíduos e subprodutos indesejados. Assim, a abordagem de síntese linear de Daniszewski, ao simplificar e racionalizar o processo sintético, evidencia o compromisso com os princípios da química verde, destacando-se sobretudo na redução de derivados e na mitigação de impactos ambientais diversos.